Graças a Pai de Jesus a todos, amém? Mais uma noite que o Senhor nos concede, como eu gosto de dizer, para cultuarmos como igreja do Senhor, como povo de Deus nesse lugar, e nós louvamos ao Senhor por essa oportunidade. E de modo bem rápido, eu quero te convidar essa noite a abrir no primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, no seu capítulo de número 4. Mateus, capítulo de número 4, nós vamos ler a partir do verso de número 1. Mateus, capítulo 4, a partir do verso de número 1. Se você não tem o exemplar da Bíblia, você pode acompanhar conosco na nossa projeção, mas se você tem o texto bíblico, Deus há de abençoar você nessa leitura tão rica, tão especial. Vamos ler juntos. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Amém? Senhor, nos abençoa essa noite, que a Tua palavra possa encontrar lugar em nosso coração, em nossas mentes, porque nós sabemos que o Senhor é quem dirige, é quem firma, é quem consolida os nossos passos para o louvor da Tua glória, sempre e sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Acho que a Alexa levou aqui o telefone errado. Trocou aqui. É rapidinho. Pronto. Amém. Todas as coisas cooperam, né? Meus queridos, eu quero falar essa noite sobre superar as dificuldades da tentação. As tentações, a Bíblia diz que elas chegam como algo para nós, assim, de maneira, às vezes, terrível, que se coloca diante de nós como também um prato maravilhoso para que a gente ali coma, se delicie. Elas surgem também como duas alternativas em meio a um fim de estrada para cada um de nós. E a Bíblia também diz que a nossa vida, a nossa caminhada com o Senhor, ela vai determinar ou não a nossa resposta a cada uma delas. Trilhar o caminho errado, por muitas vezes, pode resultar no fim da nossa jornada, num fim devastador. Isso é o que torna a nossa luta contra as tentações algo que a Bíblia diz como inacreditavelmente difícil, algo muito complicado. E são essas consequências que nós não queremos encarar, consequências que podem assombrar a nossa vida, podem trazer uma série de situações. No entanto, antes da gente avaliar as nossas próprias lutas, as nossas próprias dificuldades, nós temos um exemplo, um relato que nós acabamos de ler, alguns versos iniciais, acerca de Jesus, tentações enfrentadas por ele. E essa jornada, ela começa com uma conjuntura que foi decisiva para o próprio Senhor, para o próprio Filho de Deus, para aquele que foi enviado pelo Pai para uma missão. E o início dessa cena está descrito nesses versos iniciais que nós começamos a ler no capítulo 4 de Mateus. Ao longo da exposição essa noite, nós vamos ver essa história de modo bastante claro, compreender essa luta, esse diálogo entre o Senhor e o inimigo das nossas almas. E Mateus capítulo 4 mostra o início da pregação de Jesus. O seu trabalho oficial ainda não tinha começado. Ele era um adulto solteiro por volta dos seus 30 anos. Ainda não tinha convocado o que nós conhecemos como os apóstolos, os 12 discípulos,
não havia proferido o seu primeiro sermão, e nem sequer tinha sido ainda criticado por aqueles que posteriormente seriam os seus perseguidores, os seus algozes. Ele era ainda, por assim dizer, um jovem inexperiente, quase que desconhecido. Em seu batismo, quando nós olhamos ainda nas águas ali do Jordão, a missão, o propósito de Jesus são ratificados, são colocados de modo claro, quando em Mateus, no capítulo 3, no verso 17, relata para nós a seguinte expressão: e uma voz do céu disse: este é meu filho amado, que me dá grande alegria. O próprio Senhor ratificando, o próprio Espírito. E o Espírito conduziu Jesus imediatamente, o texto diz, para um deserto que está sem nome. Sozinho, pensativo, Jesus inicia um processo de jejum. E esse processo dura 40 dias e 40 noites. E logo após esse processo, essa jornada de jejum, de santificação, de separação, aparece um personagem. E Jesus estava debilitado, fragilizado, não havia se alimentado, estava num deserto. E ali a Bíblia destaca que o tentador agiu, ele apareceu. E eu fiquei a me perguntar, e você certamente não é uma estratégia inteligente? Certamente. Ele aparece justamente quando Jesus está numa situação muito delicada, muito difícil. E a tentação para nós, ela aparece nesses momentos, nessa etapa da nossa vida, onde nós estamos muito vulneráveis. E Satanás sabe esperar pacientemente por esse momento, por essa brecha que aparece naquilo que nós muitas vezes denominamos como a armadura, onde nós ficamos mais expostos, estamos mais à vista ou até relaxados. E ele esperou esse momento para iniciar uma série de 3 testes muito duros para a vida do próprio Senhor. E cada um se tornava mais difícil que o anterior. Na primeira tentação, o diabo provocou Jesus e o Senhor o respondeu com a Escritura. Em vez de se retirar, Satanás provoca Jesus uma segunda vez. E novamente Jesus enfrenta o seu teste, responde ao seu adversário com a própria Bíblia, com a própria Escritura. Mas Satanás não perde o ânimo, ele continua, ele persiste. Ele leva o próprio Senhor a uma montanha muito alta, ele vai a terceira vez. E a resposta de Jesus continua sendo uma resposta baseada no poder da Escritura. E nós precisamos lembrar o propósito de Jesus na terra, o propósito de Jesus separado pelo próprio Deus Pai. E ele aqui não agiu como um rei conquistador, como um guerreiro. Ele não se demonstra como alguém que quer poder ou está em um patamar superior. Ele não demonstrou isso para aqueles que diziam ser os seus discípulos. Ele queria ser, de fato, um enviado do Pai para essa missão. Por isso que Jesus se apresenta ao longo do seu ministério como um rei humilde, para inaugurar um tipo distinto de reino. Ele chega de modo silencioso, de modo humilde, andando em passos ali leves, andando em meio à escuridão das almas que ele encontrava dia e noite. Mas ele tinha um propósito claro. Ele veio para morrer, para pagar um preço pelos nossos pecados. Essa foi a missão de Jesus na cruz do Calvário, e Satanás sabia muito bem disso. E ele tinha essa pretensão de desviar Jesus do seu propósito. Tinha a pretensão de tirar Jesus do objetivo mais sublime de reconciliar os homens com o próprio Criador.
de fazer com que o plano, que o projeto original do Senhor fosse concretizado. Por isso que no capítulo 4, verso 3, nós temos a expressão do tentador dizendo: se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Aos pés de Jesus, aquelas pedrinhas lisas, talvez até lascas de pedras calcárias ali do deserto, elas estivessem ali de modo bem abundante. Jesus tinha acabado de completar os seus 40 dias de jejum. Ele estava fraco, ele estava com fome, e Jesus tenta ele justamente nesta hora. E ele diz: você pode resolver isso por conta própria. Você pode resolver isso com as suas próprias forças. E como teria sido fácil para Jesus render-se e cuidar das suas necessidades pessoais. Teria sido muito fácil. Àquela altura, Jesus estava bastante consciente, ele já sabia da sua missão, ele sabia dos seus poderes, ele sabia dos seus dons. E ele poderia ter apanhado um pouquinho daquelas pedras e ter transformado elas em pães, para que ele saciasse a sua fome, estivesse ali não mais debilitado. Dada a própria compaixão do Senhor, ele poderia também ter feito isso para várias famílias da região, a qual ele tinha passado e tinha encontrado e visto necessidade. E caso Jesus o fizesse, certamente ele iria ganhar uma série de seguidores. Se Jesus tivesse um Instagram, se ele abrisse uma igreja, nesse sentido dos dias de hoje, ele teria uma multidão de seguidores ao lado dele. Mas o texto diz o seguinte, que o propósito dele não era esse. E quem não iria seguir alguém que realiza uma série de milagres? E essa primeira tentação, ela está trabalhando na perspectiva pessoal. Foi como se Satanás estivesse sugerindo ao próprio Senhor: tu poderias te tornar um Messias sem mesmo você precisar ir para a cruz. Você seria adorado, você seria visto como um rei, como alguém capaz de fazer absolutamente tudo, sem ter que pagar o preço de ir para uma cruz, sem ter que pagar o preço de sofrer. Mas Jesus não se deixou enganar pelas tramas do diabo. No verso 4 de Mateus, capítulo 4, ele respondeu. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem de onde? Da boca de Deus. Uma resposta fantástica, uma afirmação a fazer do ponto de vista de alguém que estava com o estômago vazio e que não olha para a sua necessidade. Porque Jesus percebeu, aqui está em jogo uma necessidade além das minhas questões físicas. Está em jogo uma perspectiva espiritual, está em jogo a minha missão. Jesus sabia que ele estava ali naquele momento para redimir as almas humanas, para redimir a humanidade. E Jesus resistiu à tentação de utilizar os seus dons para ostentar esse esplendor e essa fama por motivos egoístas. Ele olhou para o propósito do Pai. Ele olhou para a missão a qual o Senhor colocou para ele. Ele lembrou: eu vim para fazer a vontade de Deus Pai e cumprir o esplendor do propósito maior. Não há glória, não há propósito superior a isso. Por isso que ele não perdeu tempo em rejeitar a tentação de abusar do seu poder, a tentação de utilizar aquilo que ele tinha. E eu tenho convicção que a maioria de nós é sim tentado na área de nossas fraquezas. Com toda certeza nós somos tentados nas nossas fraquezas. Mas, com muita mais frequência, nós somos tentados nas áreas dos nossos pontos fortes. Em áreas que nós julgamos que são inabaláveis em nossa vida. Esta área aqui eu sou inabalável, eu sou blindado.
Nessa área aqui, nada pode me derrubar. Eu me lembro de uma frase, de uma reflexão de alguém que disse o seguinte: devemos sempre lembrar, ou melhor, nos lembrar, de que somos tentados frequentemente por meio de nossos dons. A pessoa que é dotada de encanto será tentada para se dar bem em qualquer coisa. O fato implacável da tentação está exatamente onde somos mais fortes, de modo que devemos ficar continuamente em alerta. Nós só olhamos para a área das nossas fragilidades. Nós só nos preocupamos e pensamos, é nisso daqui que eu tenho que ter o meu olhar. Mas nós nos esquecemos das áreas que nós consideramos como fortes em nossa vida. E é inegável que o Senhor dotou cada um que está aqui essa noite de habilidades, de talentos, outros de dons, não para transformar pedras em pães, mas muitas vezes pessoas transformam palavras em imagens para serem cultuadas a si mesmas. Algumas pessoas têm a capacidade, através da sua oratória, de persuadir milhões e milhões. E sabe o que eu percebo nisso? É que se nós não refrearmos aquilo que nós temos de habilidade, de talentos e dons, e entendermos que o foco de cada uma dessas coisas é para o louvor da glória do Senhor, nós vamos rejeitar os propósitos nobres que o Senhor projetou para as nossas vidas. Nós vamos colocar de lado aquilo que Deus reservou de modo especial para cada um de nós. E a maioria de nós facilmente se esquece que os dons, que os talentos, que as habilidades concedidas a nós foram um presente do Senhor, não foram obra das nossas mãos, não foram obra de nós mesmos. Pessoas dotadas na área da disciplina podem ser tentadas a adotar medidas muito corretivas, chegando até extremos de abuso em algumas áreas. Essas são as tentações de natureza pessoal que nos seduzem com padrões perigosos de autossatisfação. Você já viu a pessoa que ela gosta de ser elogiada, que ela necessita de um elogio? Essa pessoa está em busca de uma autossatisfação pessoal. Essa pessoa está se desvirtuando e esquecendo do propósito do Senhor, da vontade dEle. E o primeiro ponto que Satanás tentou Jesus foi no âmbito da natureza pessoal, das necessidades que nós temos, das dificuldades nesta área. E o primeiro lembrete que nós temos aqui essa noite é de que nós devemos vigiar principalmente nas áreas que nós consideramos como mais fortes em nossa vida. Em seguida, em seguida Satanás leva para a cidade de Jerusalém, para um local elevado do próprio Senhor. Nós não conseguimos, talvez alguns estudiosos não cravam, mas alguns dizem que era no local mais alto do templo. E próximo, parado a Jesus, ele fala de um modo até que meio ríspido. E o texto diz em Mateus capítulo 4, versos 5 e 6. Se você é o Filho de Deus, salte daqui. Pois as Escrituras dizem, Ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. O que foi que Satanás fez aqui? Ele usou a Bíblia. Ele citou o Salmo 91. E de forma presunçosa, ele pressiona Jesus mais uma vez a dar uma amostra pública do seu poder, para proteger certamente de uma morte que seria certa. Imagine Satanás tentando Jesus assaltar do pináculo do templo lá de Salomão. O que é que Satanás queria? Sensacionalismo.
Ele queria que as pessoas observassem aquele fato. O diabo sabia que Deus não permitiria que seu filho morresse. Ao menos ainda não, porque ele tinha um outro propósito. A morte de Jesus seria para uma outra causa. Seria uma morte cruel, uma morte angustiante lá no Calvário. E ele não teria morrido se não tivesse pulado, ele teria sido preservado. Mas sabe o que Satanás pensa aqui? Ele imagina da seguinte forma: que oportunidade para provocar um impacto. Pessoas de todos os lugares seguirão a esse Jesus que pulou e que foi salvo pelos anjos, como um fazedor de milagres, um sensacionalista, capaz de saltar e capaz de ter milhares de histórias para contar às pessoas. Mas Jesus novamente refresca a sua memória, revê o plano de Deus e percebe o plano de Satanás e dá uma resposta à altura. Ele diz: não ponha Deus à prova, não ponha o seu Senhor à prova. Ele utiliza as Sagradas Escrituras como o escudo para responder, para se defender desses ataques. Jesus evitou se comprometer com o que a Bíblia descreve como o pecado da presunção. A presunção em Deus, a presunção no povo. E me trouxe à mente duas coisas que nós precisamos carregar sobre os perigos do sensacionalismo, os perigos do exibicionismo. Primeira coisa, atrair pessoas por meio do exibicionismo inicia um processo que jamais nós vamos conseguir completar. Jamais. Um ato exibicionista requer um segundo, um terceiro, e sempre precisará de um maior do que o outro. Quando você vai assistir um filme, você fica na expectativa do que aquele filme vai te oferecer, vai colocar para você. É por isso que você vê muito, constantemente, quando um filme faz sucesso, as trilogias. Filme 1, filme 2, filme 3 de fulano, de ciclano, da série e tal. E as pessoas buscam, elas almejam em cada um desses filmes encontrar algo que seja ainda mais belo, ainda mais rico. Quando você olha para pessoas que se dizem líderes religiosos, que fazem milagres, operam ali revelações e toda sorte de coisas, você vê que elas ficam buscando, almejando fazer algo cada vez maior para impressionar. Mas nunca essa obra será completada. Esse mesmo exibicionismo chama atenção para o indivíduo e não para o Deus vivo. A nossa sociedade é uma sociedade baseada na autopromoção, não baseada no louvor e a glória do seu próprio Criador. É por isso que nós olhamos para o nosso tempo, para o nosso povo, e a gente não percebe mais atos de amor. Você logo desconfia, logo fica se perguntando: por que é que fulano está fazendo isso? Se alguém te dá uma carona, você já fica perguntando o que ele quer em troca. Se alguém te oferece um lanche, o que essa pessoa quer em troca? Quando nós olhamos determinadas atitudes das pessoas nos palcos ou em qualquer lugar, ou qualquer ação, principalmente nas redes sociais, a gente logo diz: fulano quer se promover. E no fim das contas, nós sabemos que isso é uma realidade. Sociedade de caçadores de like, sociedade que busca sempre estar à frente para se autopromover. Quantos querem pagar o preço de não terem a glória para si, mas direcionarem a sua glória para o Senhor? Quantos influenciadores digitais poderiam fazer a diferença no mundo se apontassem tudo aquilo que eles recebem para si, para o Senhor? E sabe o que acontece? Cada vez mais essa sociedade ela se aproxima
do que a Bíblia diz de fracasso. Essa sociedade, cada vez mais, ela está demonstrando que está distante do Senhor. E sabe o que eu fiquei me perguntando? Quais das minhas ações podem ser consideradas diante de Deus autopromoção? Quais das suas ações aqui essa noite podem ser consideradas autopromoção? A roupa que você usa, ela é para glorificar a Deus ou para a sua autopromoção? O culto que você presta a Deus, que você diz ser a Deus, é para Deus ou para você? As tuas redes sociais, elas são para o louvor da glória de Deus ou para a sua própria glória? Porque muitos de nós vamos dizer, eu faço isso para Deus, eu faço aquilo para Deus, eu sou incansável. Mas nós não nos perguntamos se no fim das contas nós somos fisgados pelo exibicionismo, pela autopromoção. Porque alguém chega no nosso ouvido e diz, você é indispensável para a obra do Senhor. Você já ouviu isso? Quem aqui já ouviu, você é indispensável para a obra de Deus? Levante aí a sua mão. Tem alguém aqui que já ouviu isso? Pode levantar. Vi um aqui desse lado. Poucos? Muitas pessoas chegam e dizem, sem você essa obra não continua. Sem você a coisa não vai acontecer. Deixa eu dizer algo para você. No reino de Deus não existe isso. Se amanhã você não estiver em um determinado ministério, em uma determinada área, você pode fazer uma falta de ordem técnica, de ordem relacional, pelas amizades, pelo ambiente construído. Mas na obra de Deus, Ele sempre levanta novas pessoas para a continuidade dela. E aqueles que se autopromovem, a Bíblia destaca que eles serão abatidos, eles serão derrubados, porque eles estão mexendo com a igreja do Senhor, com a glória dEle. Por isso que nós devemos estar sempre atentos, alertas àquilo que Deus tem para cada um de nós. Quantas e quantas vezes eu já não subi aqui e me perguntei e me coloquei diante do Senhor, Senhor, não permita que o meu coração se incline para receber aquilo que não é meu. Quantas vezes a gente não é tentado a fugir e a trocar aquilo que é de Deus pela nossa própria autopromoção. Na terceira tentação, ela destaca a perspectiva do poder. Jesus e Satanás deixaram o pináculo do templo e foram levados rapidamente para ainda mais longe, para o pico da montanha com vista para todo mundo conhecido. Só que Deus tinha planos para Jesus que incluíam governos, reinos, mas não desta terra, mas de todo o universo. Mas Satanás queria colocar para o Senhor a perspectiva, a ideia de que tudo poderia ser dele. Onde ele tenta Jesus dizendo, lá no verso de número 9, eu lhe darei tudo isto, ele declara, basta ajoelhar-se e adorar-me. E sabe como é que Jesus responde Satanás? Saia daqui, Satanás. Pois as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. A maioria, diante do teste do poder, se ajoelha. A maioria de nós, se estivesse diante de uma maleta com R$1 milhão, e a pessoa dissesse, está aqui R$1 milhão, Marcela, R$1 milhão para você.
Chega, a Marcela pensou numa viagem agora para a Coreia, para os países asiáticos. Mas, Marcela, o preço seria, meus irmãos e minhas irmãs, negue a Jesus, abandone Ele, coloca esse Deus de lado e leva a maleta. Só quero isso. Qual seria a sua resposta? Será que você aqui diante de mim, certamente você ia dizer, jamais negaria Jesus. Eu sou crente, eu sou de Deus, eu não preciso de dinheiro não. Mas vamos aumentar aqui a dificuldade. Amanhã você tem um boleto muito caro para pagar. Vamos aumentar a dificuldade. O teu carro está financiado e tu precisa pagar. Vamos aumentar a dificuldade. A casa que tu mora não é tua, é do banco. Vamos aumentar a dificuldade. Você tem um parente, você tem um filho, uma filha, o marido, a esposa, precisando de um tratamento que o serviço público não cobre, e no serviço público vai levar muito tempo e ela vai morrer. E com esse R$1 milhão, você pode resolver. Qual seria a sua resposta? Basta só você negar a Jesus, só dizer que você não tem mais nenhum compromisso, nenhum vínculo com Ele. Quando nós olhamos, e aqui no contexto de igreja, é fácil a gente dizer, não, eu não quero. Mas como dizem as pessoas, e longe dos holofotes, longe dos outros, como seria? Qual seria a nossa resposta? Tem pessoas que com um pouquinho de poder, você já vê que elas já mudam a fisionomia, já mudam a sua forma de agir. É só nomear a pessoa líder de alguma coisa. E você já percebe, opa, pessoas, olha, eu sou o líder tal. No seu trabalho você já viu alguém assim, que estava numa função, depois que ela conseguiu uma funçãozinha a mais, ela mudou? Mas na igreja não tem isso, né, gente? A igreja não tem esse tipo de pessoa. Mas sabe, o pior é que tem. A pessoa vira líder de alguma coisa, eu não vou citar nada, vira líder de alguma coisa. Ela antes falava com todo mundo, ela agora anda aqui, diz, eu sou o líder, eu sou o tal. Para falar comigo tem que mandar mensagem em horário comercial. Eu só atendo até tal hora. Na igreja, olha, tem um protocolo para falar comigo. Olha, você é um liderado, é um subalterno meu. Ah, pastor, mas não é bem assim e tal. Como é que você lida com o poder? Na infância a gente já tem isso, um gostinho. Papai e a mamãe diz, você é o responsável pela casa essa noite, você dirige, você comanda. Como é que você era quando era criança? Como você lida com as responsabilidades, a humildade, o propósito de Deus ainda se mantém? Você ainda continua sendo alguém que serve, alguém que ama, alguém que se entrega? Jesus aqui poderia ter esquecido do plano do Senhor. Ele poderia ter caído nessa cilada, ter abraçado a proposta que o inimigo colocou. Ter os reinos da terra, ter absolutamente tudo diante daquilo que estava diante dos seus olhos. Mas ele sabia que tinha algo além reservado para a sua vida. Eu sempre gosto de citar algo que Billy Graham respondeu a um dos homens influentes dos Estados Unidos quando ele perguntou, ele questionou, ele colocou diante de Billy Graham a seguinte proposta: por que é que você não se candidata a presidente dos Estados Unidos? Por que é que você não entra? Você vai ganhar essa eleição. Você vai ser o homem mais poderoso do mundo, na posição mais importante do mundo. E Billy Graham diz, eu já ocupo uma posição muito importante. E sabe qual foi a resposta de Billy Graham? Eu sou embaixador do Evangelho, eu sou embaixador de Cristo.
Ele não se deixou seduzir pelo poder e pela fama que ele tinha. Ele sempre lembrou que foi o Senhor que o colocou na posição de maior evangelista do tempo dele. O homem que mudou sociedades, o homem que levou o evangelho para bilhões de pessoas, não cedeu à tentação de ser o poderoso. E como eu disse, a gente pensa que as tentações vêm nas áreas que a gente julga que somos mais fracos, mas não. Ela vem nas áreas que nós julgamos sermos mais fortes. Como você tem lidado com o poder? Como você tem lidado com essa questão tão complicada, com o dinheiro? O dinheiro mudou a sua vida para melhor? Você é quem controla ele ou ele quem controla a sua vida? Como é que tem sido essa relação? Como tem sido a sua questão no seu trabalho, na sua escola ou até mesmo no lar? Essas coisas precisam ser tratadas na nossa vida. E a maioria de nós, diante do resultado que as tentações promovem, a gente sim deseja vencer. A gente sim deseja ser um exemplo, assim como Jesus foi. Jesus honrou a Deus em todos os momentos. Em nenhum momento ele falhou. Em nenhum momento ele fugiu. E por isso que Satanás se retirou, por isso que ele se afastou. Mas as tentações com a gente não são, na maioria das vezes, dessa forma. Elas não somem assim tão facilmente no estalar de dedos. Elas permanecem, elas persistem. Porque nós lidamos com a natureza ainda pecaminosa, nós estamos em um corpo que é inclinado, que é tendencioso a fazer a vontade da nossa carne, do nosso próprio ser. E todos os momentos, todas as etapas da nossa vida, nós vamos ter Satanás como alguém que atravessa o nosso caminho. E talvez tenham pessoas aqui que estejam numa situação de relativa paz, relativo conforto, que não têm enfrentado na sua vida preocupações tão grandes, tão difíceis. As contas estão em dias, a saúde está em dia, a casa, as coisas, tudo está em ordem. Mas pode ter aqui essa noite pessoas que as coisas não têm saído da forma como planejaram, da forma que vocês sonharam. Pode ser que a sua vida, que a sua família esteja desmoronando. Que nada do que você planejou no ano passado e já começou a planejar esse ano esteja saindo do jeitinho que você colocou no papel ou você tem pensado. A tentação não foi só algo que Jesus enfrentou, todos nós enfrentamos e vamos continuar, como eu falei. Só que vencê-la, derrubá-la, afastá-la, é um processo que nós enfrentamos de modo diário, todos os dias temos uma luta a ser vencida em várias áreas da nossa vida. Em várias frentes nós temos que sair vencedores. Vai haver dias que você será derrotado, vai ter dias que você vai se abater, vai ter dias que você vai achar que não é capaz de vencer tão grande dificuldade. Mas há uma palavra em Hebreus, no capítulo 4, versos 15 e 16, que pode encher o nosso coração de esperança. Hebreus 4, versos 15 e 16. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas. Aqui ele está falando do próprio Senhor Jesus. Pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, nos aproximemos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontramos graça para nos ajudar quando for preciso. Graça do Senhor, misericórdia do Senhor. Não de nenhuma outra pessoa, mas somente dele. E que maravilha olhar para a Bíblia e saber que o Senhor nos abençoa e nos abraça
nos dias que nós enfrentamos as maiores dificuldades. Eu não tenho a capacidade de saber qual dificuldade tem tirado o teu sono, tem trago ansiedade ao teu coração, à tua mente. Eu sei dizer que assim como você, eu também tenho as minhas batalhas, eu tenho as minhas lutas, as quais eu preciso vencer. Muitas pessoas hoje em dia tendem a rir e a achar que fulano que caiu ou que tem uma dificuldade em uma área, caiu porque de fato é um pecador miserável, ou porque não quis ou não amou a Deus de tal forma. Mas a Bíblia diz que nós devemos ter paciência e colocar as nossas barbas de molho, e saber que assim como o outro teve uma dificuldade, assim como o outro teve uma queda, eu também posso ter, se eu não estiver conectado ao Senhor. Todos nós estamos sujeitos a errar, a falhar, a tropeçar. Mas todos nós temos em Jesus a graça e a misericórdia e o favor necessário para uma vida de transformação. Por isso que todos os dias, ao amanhecer, nós devemos olhar e nos dirigir ao trono de graça do Senhor. Devemos observar que a misericórdia que se derramou ao outro também se derramou a mim. Devemos entender que Jesus é o amigo fiel que nos estende a mão no dia da dificuldade, no dia da angústia. E se você chegou aqui hoje, é porque Deus de alguma forma estendeu a sua mão de misericórdia e graça para que você ouvisse essa palavra, ouvisse os louvores, ouvisse as orações e participasse e visse que Jesus venceu o pecado, venceu as lutas e também você pode vencer, também você pode superar. E Deus coloca para você essa alternativa diante dos seus olhos, diante do seu coração. Mas cabe a você fazer essa escolha e dizer o que você quer abraçar, o que você deseja para a sua vida. Aceitar a Jesus não quer dizer que as tentações vão sumir da sua vida, que você será o homem e uma mulher inabalável. Não, mas você vai ter a quem recorrer, você vai ter alguém que vai poder caminhar com você. Você vai ter pessoas que são servas do Senhor que irão te abençoar e estar ao teu lado. Mas você precisa reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador. Você precisa entregar a sua vida a Ele. Por isso que o Senhor diz, é possível superar as dificuldades impostas pela tentação. Mas cabe a você dar a resposta necessária. Cabe a você dizer ao Senhor o que realmente você deseja, o que realmente você almeja. Por isso te convido a você curvar a sua cabeça nesse momento. A você fechar os seus olhos e a falar com o Senhor. A falar somente com Ele. Clamar, buscar naquele que está no trono de graça a resolução, a cura para as dores da sua alma. Senhor, nós